Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia bem interessante. E se milhões em receita estivessem escondidos, bem à vista de todos, dentro de uma empresa? Vamos entender como a inteligência de decisão pode ser a chave para destravar esse potencial todo. Vamos começar com uma pergunta que tira o sono de muito gestor por aí. É possível que uma empresa agora mesmo esteja perdendo milhões sem nem se dar conta? A resposta, em muitos casos, é um surpreendente sim. E olha, isso não é exagero não. Esse número na tela, 34 milhões de reais, é o volume de receita oculta que foi encontrado em um caso real. Imagina só, uma fortuna escondida em orçamentos que nunca viraram venda, simplesmente porque o produto não estava no estoque. Ok, vamos mergulhar nisso. O que é que gera essa perda toda? É o que a gente chama de problema oculto, um paradoxo silencioso que afeta o supply chain de um monte de empresas, principalmente no varejo e no atacado. E como dá para saber se isso está acontecendo em uma empresa? Existem alguns sinais bem claros. Orçamentos que a equipe de vendas rala para conseguir, mas que morrem na praia por falta de produto. Produtos que zeram no estoque e nunca mais são comprados. E o pior, as análises internas olham para os dados de venda e concluem: tá tudo certo, não tem demanda para esse item. Agora, o que é realmente maluco é como isso vira um círculo vicioso. Funciona assim, ó. O produto fica sem estoque. Como não tem estoque, não gera dado de venda, certo? A análise, que só olha o histórico de vendas, conclui o quê? Não precisa comprar. E enquanto isso acontece, a demanda reprimida, aquela que é invisível para os sistemas, só aumenta. É uma profecia que se cumpre sozinha e que vai brecando o crescimento sem ninguém perceber. Mas, beleza, como é que se quebra esse ciclo? A resposta está em colocar uma nova camada de inteligência. Vamos usar como exemplo um framework chamado Replica AI, a TINA, que foi desenhado exatamente para encontrar e destravar esse valor que está escondido. E aqui está o pulo do gato. A abordagem não é jogar fora os sistemas que a empresa já tem. A ideia é criar um cérebro de inteligência que se conecta nas fontes de dados atuais, tipo o RP e o CRM, e atua como uma camada por cima para conectar os pontos, analisar tudo de forma cruzada e, no fim, dar superpoderes para as ferramentas que a equipe já usa todo dia. Do ponto de vista técnico, o que viabiliza isso é uma arquitetura moderna. Conceitos como headless e decoupled significam, na prática, integração sem quebrar nada. A solução fica super flexível, pode rodar na nuvem ou na infraestrutura local e é plug and play, sabe? Acaba com aqueles projetos de migração gigantescos e demorados. Mas não é só a tecnologia. O jeito de implementar faz toda a diferença. Uma metodologia ágil, por exemplo, é o que explica ser possível entregar resultados de 5 a 10 vezes mais rápido. E isso funciona muito bem num modelo de consultoria e projetos sob demanda, que é o oposto daquelas abordagens mais engessadas de desenvolvimento de software. E esse comparativo aqui ilustra bem a diferença. De um lado, o projeto tradicional, né? Equipes enormes, burocracia, aquela lista de requisitos que nunca acaba. Do outro, a abordagem ágil. Uma equipe super enxuta, especialista, com foco total em descobrir onde está o valor e entregar resultados a cada poucas semanas. O primeiro grande benefício disso? Velocidade. Pensa só, o que um time tradicional de 8 pessoas talvez levasse um ano para construir, uma equipe ágil e focada pode entregar em questão de meses. Ou seja, o valor para o negócio começa a aparecer muito antes, validando hipóteses e gerando retorno sobre o investimento em tempo recorde. O segundo benefício vai direto para o bolso. A redução de custos pode chegar a 70% quando a gente compara com montar equipes grandes. Isso porque um time menor e mais focado elimina a burocracia, diminui a quantidade de reuniões e se concentra só naquilo que gera resultado de verdade, evitando o desperdício de tempo e de dinheiro. E por fim, o benefício da eficiência. Com essa pegada, uns 90% do tempo é gasto fazendo o que realmente importa: explorar os dados, descobrir padrões e gerar valor de negócio. O resto, como aquele gerenciamento pesado de projetos e a burocracia corporativa, fica em segundo plano. Certo, mas e na prática? Como isso funciona? Vamos analisar um caso real onde uma oportunidade de receita foi convertida em 3.400.000 reais de faturamento a mais, em apenas 12 meses. A jornada foi bem clara e estruturada. No primeiro mês, foi feito o diagnóstico do problema. No segundo, foram cruzados os dados comerciais com os orçamentos perdidos. No terceiro mês, já existia um plano de ação focado.
E em 12 meses, os resultados financeiros foram confirmados. Esse gráfico simples aqui mostra o impacto de uma forma brutal. Para os produtos identificados, a taxa de conversão era literalmente zero porque eles nem existiam no estoque. Depois da ação estratégica, essa taxa saltou para uma média de 12%. Foi uma virada de chave da noite para o dia. E o resultado final, em números: 3,4 milhões de reais em faturamento incremental confirmado. Dinheiro novo que antes estava sendo simplesmente deixado na mesa. A confiança que esses resultados geram permite que alguns provedores de consultoria ofereçam compromissos bem ousados. Por exemplo, a garantia de um aumento de faturamento entre 10% e 20% em até 12 meses. Isso transforma o projeto de um custo em um investimento com retorno garantido. E para as empresas que ficam interessadas em explorar esse potencial, o primeiro passo geralmente é uma análise diagnóstica. Muitas vezes ela é oferecida sem custo para mapear as oportunidades ocultas específicas daquele negócio. E como isso funciona? Geralmente é um processo bem simples. Primeiro, uma amostra de dados é analisada de forma segura e não invasiva. Segundo, os gaps de receita são identificados. Terceiro, um relatório é apresentado com o potencial de impacto financeiro. E, por fim, se fizer sentido, um plano de implementação, um roadmap, é proposto. Então, a pergunta final que fica é: as empresas estão prontas para parar de adivinhar e começar a usar a inteligência para descobrir o verdadeiro potencial que, neste exato momento, pode estar escondido dentro de suas próprias operações?